Sejam muito bem-vindos a mais um CuboCast, nosso segundo episódio. E hoje, para o nosso segundo episódio, nós temos a presença ilustre Ó, do Cássio Esternac. Ele que é fundador e idealizador da Cubo Produtora, Cubo Digital. Então, nós chamamos ele hoje aqui, né, para explicar um pouquinho para a gente em relação, principalmente, a ideia, né, hoje em dia, que está super em alta, de um podcast, videocast, a importância desse segmento novo, né, para o marketing das empresas. Então, se apresenta um pouquinho para a gente, conta um pouquinho mais de você e as suas ideias. vamos lá. Me chamo Cássio Sternack, como a Manu falou. Nosso papo hoje vai ser um pouco focado mais para a parte de produção, com a parte da produtora, que nós envolvemos um projeto nosso chamado a Cubo Cash. Não é isso, mano? Isso, exatamente. E a Cubo Cash foi desenvolvida justamente para a gente poder montar uma produtora que eu achava que era um braço da Cubo Digital. E a gente começou, desde o período do início, né, da parte digital. A gente ficava muito preso à agência e a gente não tinha nada a parte de produção, uma parte que sempre a gente tinha que estar terceirizando, levando para outras pessoas, e a gente não conseguia, dentro da empresa da Cubo Digital, a gente andar com o nosso material. Então sempre eu tinha que estar terceirizando. E há muitos anos atrás eu vim envolvendo essa parte de produção, vídeo, podcast, estúdio. Então a gente vem investindo bastante nisso. E aí, logo depois começou o famoso podcast, né? E Uhum. dentro desse período a gente começou a andar em relação a isso. Ah, perfeito. E a ideia do podcast também surgiu por conta, porque a gente já sabe também que ele veio, ele aumentou muito, né, a inserção dele no mercado por conta da pandemia, né, um pós-pandemia, que as pessoas começaram realmente a ouvir esse tipo de produto, né, e hoje em dia a gente tem o videocast, né, também, porque as pessoas gostam não só de ouvir, mas também de ver, né. E facilitou muita coisa, né, mano? Que no começo, assim, uma dúvida uma coisa que acontecia muito na internet, as pessoas trabalhavam muito com arte, fazendo vídeos, e quando você ia para um determinado produto dentro de uma empresa, você não conseguia explicar bem o seu produto, tirar dúvidas, aí o bate-papo era uma coisa muito, não tinha um bate-papo informal, não tinha essa produção que a gente hoje nós conseguimos fazer. Uhum. E aí a gente tinha postagem do dia a dia, foi muita arte e não dava vida, que eu sempre costumei falar dentro da agência, a gente não conseguia dar vida ao produto da pessoa, o cliente, ele falar. E o podcast acabou facilitando isso, que isso não é um podcast, é um vídeo, passou a ser um videocast, né? Uhum. Mais imagem do que o papo, mais o podcast, e aí foi dando mais, como eu falo, não sei se é notoriedade, mais, né, a empresa. Isso facilitou muito para a gente no processo de criação e criativo. Então Uhum. foi uma ferramenta hoje que hoje viralizou, né? E cresceu muito hoje dentro do mundo digital, principalmente para as agências de marketing digital. E como é que você vê, então, isso também dentro para as empresas, né, que querem crescer dentro de um segmento direcionado ao marketing, né? O que que você acha de importante, por que que é importante um podcast, de repente, para elas fazerem, né? De repente, do podcast da própria empresa. Por que você acha que isso é interessante hoje em dia? Para poder facilitar ela também se comunicar melhor, conseguir de maneira mais leve, né, não ficar muito preso uma gravação, uma coisa mais informal. Uhum. A gente consegue também acrescentar até nas próprias postagens que a própria empresa faz nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, em algumas plataformas, a gente cortar alguns trechos das próprias postagens e levar o vídeo de uma maneira mais solta, sem ser uma coisa gravada, Uhum. como eu falei anteriormente, dando vida às redes sociais, então explicando melhor do tema, do assunto que vai ser abordado de cada material da empresa. E aí acho que isso facilitou muito, não só como programa, não só como montar um podcast, só com um determinado assunto. Muitas das vezes as pessoas montam um podcast hoje só para poder fazer um programa ali e fica em cima daquele material o tempo todo. Mas eu acho Uhum. que isso também acrescentou muito para a gente conseguir usar como material de criativo para a própria empresa. Sim, perfeito. E dentro disso, também relacionado ao podcast, assim, para esse diferencial, né? O que você acha que essas empresas hoje em dia, né, sofrem em relação também ao marketing dentro delas, né? O que você acha que é o pior, o pior cenário de uma empresa para o marketing digital ou para a divulgação dela, do produto dela com o cliente em si, para essa parte toda interna e externa? O que você acha que é o problema hoje em dia? Eu não entendi. Volta a pergunta aí, porque tu falou, eu tava bebendo água, eu não prestei atenção. Então, Volta. o que você acha que é o problema hoje em dia das empresas, né, relacionadas ao marketing, tanto a parte interna, né, do trabalho interno da empresa, com o marketing também externo, né? Até isso que a gente está postando falando sobre o podcast, que é esse diferencial, né, de se modernizar, de uma linguagem diferente. O que você acha que é o pior cenário hoje em dia para essas empresas, dentro do marketing digital, internamente e externamente?
Externamente eu acho que é você continuar com material quadrado, você ficar com uma arte presa ali dentro, Uhum. você continuar trabalhando o tempo todo em cima de postagem. As redes sociais hoje estão aí para provar isso, cada vez mais isso está se perdendo o conceito, ficou muito focado para design o tempo todo. Uhum. Então essa maneira de ter um conteúdo mais leve, que eu vejo hoje que as empresas hoje acabam não se preocupando com isso, acaba ficando tentando sempre tentar levar para um lado mais arrumado, mais bonito e acaba de repente não dando vida, isso que eu venho falando. E em relação ao marketing externo, que tu fala externo em que sentido que eu não consegui entender? Externo no sentido até dessa comunicação, né? Porque você acha que realmente essa linguagem ainda de muitas empresas está muito quadrada, relacionada ao que antigamente as pessoas acreditavam que era funcional no marketing? Por exemplo, até porque por acreditar, de repente, que marketing digital possa É ser quando tu um fala do marketing externo, tá falando do marketing no todo, né? um todo, Falando, exatamente. as pessoas ficavam presas muito a panfleto, a isso, Isso, no carro de sim. som, Televisão. televisão, alguns veículos de comunicação, Uhum. rádios, né? E eu acho assim, uma coisa que eu aprendi um tempo dessa vida, que eu acho que uma ação nunca, né, nunca vai deixar de existir. Então, eu acho que tudo é importante, tudo só tem a sua, né, suas vantagens e suas desvantagens. Mas hoje, como a gente hoje, eu vejo hoje todo mundo o tempo todo na internet, o mundo hoje se torna na internet, hoje tudo, a pessoa anda hoje com o telefone, olhando para o telefone 24 horas, e quando você começa dentro de uma empresa a pensar em dar algumas prioridades em relação a investimento, a custo, cara, tudo hoje está dentro da internet, não tem para onde tu correr. Então, se você começar a envolver mídias, que você vai envolver rádio, televisão, prospecto, e muitas das vezes essas mídias que você está envolvendo, será que esses anúncios vão chegar diretamente no teu cliente, no teu Uhum. público-alvo, no cliente que você quer falar, seu público de consumo? Muitas das vezes não. Então você acaba dando, eu costumo brincar muito assim, tu acaba dando um tiro de canhão, né, envolvendo muito dinheiro, muita ação e de repente ela não é eficaz. E Uhum. aí você tem uma dispersão muito grande em relação a esse dinheiro envolvido às outras atividades. Agora, quando a gente fala de brand, já de falar da marca no todo, do conceito, eu acho que é bacana tu fazer uma televisão, fazer uma rádio, fazer alguma coisa nesse sentido. Agora, quando você vai em busca de um produto, de uma determinada venda, um determinado perfil, eu acho que não é. Hoje eu não consigo enxergar assim, por estar no digital, eu acabo não vendo como que as pessoas hoje não focam hoje 100% no digital, porque você vai Uhum. trabalhar com relatório, você vai trabalhar com o seu público, você vai conseguir levar as informações para o seu público que está buscando um determinado produto seu, você vai entender o valor de investimento que você está atingindo. Uhum. Outras mídias, infelizmente, não vai te dar esses relatórios, não vai te dar um alcance que não sei quantos milhões de pessoas visualizaram, mas não foi eficaz. Uhum. Então eu acho que, como falei, uma coisa não vai anular a outra, eu acho que é Complemento, um aham. complemento para qualquer segmento, mas hoje a importância do marketing digital, eu falo que hoje eu costumo até brincar assim, como alguém ainda não olhou para isso, como as pessoas têm isso, fala que nós vamos fazer, vamos começar a fazer um trabalho e ali acaba deixando passar, o tempo vai passando e as pessoas não vão trabalhando em relação ao marketing digital. Isso é uma Uhum. coisa que eu vejo muito no mercado. Sim, você acha que isso hoje em dia é a maior resistência das empresas nessa parte, porque tem medo de repente investir, acha que não é por desconhecer. Falta de conhecimento, mano. Eu acho que passou a gente ainda no mercado um pouco doente, né, em relação ao tempo. Então, assim, a Uhum. galera, quando eu falo de público de idade, essa galera que tinha uma gestão no passado, uma galera de 60, 50 anos, eu acho que não acompanhou um pouco o que vem acontecendo agora dos últimos 10 anos. Então, são Uhum. pessoas que estão hoje no poder da empresa, são pessoas que têm conhecimento. Quando tu começa a entrar um pouco mais no assunto do mar, você acaba que essa pessoa fala assim: eu preciso falar com meu filho, eu preciso falar com o setor tal, eu preciso falar com uma outra pessoa. E Uhum. que essa pessoa chega na reunião, num bate-papo, e ela tá ali, mas tu vê que o próprio representante está entendendo, mas o dono ele tá zero. Tu vê que muitas das vezes ele está sem informação do que está fazendo. Então, por essa insegurança dele, eu Uhum. acho que ainda tem muita coisa para aprender e ele acabar investindo de verdade, né, em relação à parte digital. Uhum. Agora, um ponto que eu acho muito importante também a gente abordar, é que muitas das vezes quando a gente fala de marketing digital, tu acha que o marketing digital resolve todos os problemas. O marketing digital é uma coisa bem simples, né? O significado do que é o marketing digital. É uma parte de publicidade para Uhum. levar teu produto, né, teu material dentro da internet, em grande alcance. Então, é levar para mais pessoas o seu público, né, o seu produto ao seu público de interessante, Uhum. focado com relatório, como tudo eu te falei. Mas daí para um pouco o trabalho do marketing digital, começa a parte um pouco mais comercial, vem muitas coisas aqui para a gente na empresa o tempo todo, a gente passa em atendimento que o tempo todo vendo pessoas que chegam aqui, apesar de ser empresas grandes, até médias, pequeno porte, não só empresas pequenas,
com muitas dúvidas, né? As pessoas não têm um CRM feito, um sistema de venda, não tem relatório na parte comercial. E aí acho que o digital está ali para solucionar tudo, até a parte de vender, de resolver 100% do começo ao fim do trabalho. Lógico que o digital ele vai ajudar, lógico que o marketing ele vai se envolver de ponta a ponta, mas não adianta você achar que vai começar a fazer marketing digital, que tua vida resolveu, que a venda vai ser 100%. Apertou o play, tá na internet, botou dinheiro, vou botar tantos mil reais e vai dar venda. Então não é assim. Então existe um processo que precisa ser construído, precisa ser mais trabalhado, e isso acho que é uma lacuna ainda que o mercado está aprendendo a lidar com isso. Pelo menos no meu ponto de vista, que está dentro da empresa aqui hoje, atendendo esses clientes e vendo essas dificuldades. E até como você já tem visto isso, né, principalmente por conta desse contato direto com os clientes, é que até você está com um projeto, né, para lançar um produto, né, relacionado a isso, né, então é relacionado a uma situação justamente para as pessoas conseguirem, esses empresários, né, conseguirem lidar de uma forma diferenciada, né. Explica um pouquinho para a gente o que você tem em mente, o que você quer atingir para a gente poder entender. Então, um projeto que já tem alguns anos que está guardado, né? Até na correria a gente acaba não andando com esse projeto, mas é uma chamada transformação profissional, que é justamente para tentar, não é? Esse projeto não está sendo feito para vender, sair fazendo venda, não é para ajudar a resolver o problema de ninguém. O projeto é bem simples, é um material que a gente está tentando separar, a gente vai conseguir separar, acredito eu, dentro de 2 meses, né? Por falta de tempo, mas a gente está tentando fazer isso. É mostrar para as pessoas as dúvidas, que é tão simples, né? Como a parte de elaborar um comercial, como elaborar uma proposta, como elaborar um atendimento, como enviar um relatório, como mudar o conteúdo. Então, para essa dor que eu te falei do gestor ou da pessoa com um pouco mais de idade, ela começar não é nem entender, ela aprender a mexer na ferramenta, não é isso, ela poder saber a necessidade de entender como é que funciona o produto. Exato. E lógico que vai ter alguém do lado para operar, para poder ajudar o setor de marketing da empresa dele, ou enfim, tem toda a pessoa da área para poder ajudar. Mas o que eu acho que é o grande interessante desse projeto é as pessoas conseguirem de fato entender começo, meio e fim, como funciona a parte do marketing, onde para a parte do marketing, onde entra a parte comercial, o que o comercial precisa fazer, cadê os controles desses acessos dos clientes, cadê os relatórios, por que eu vou continuar botando dinheiro em mídia paga, em anúncio, porque se eu já tenho um cadastro do cliente feito, por que nós não mudamos o criativo? Então tem muita coisa que, se a gente começar aqui, a gente não para. Em site, hoje eu vejo muita gente chegando na empresa aqui falando, pô, meu site está desatualizado. Aí eu fico assustado com isso. Como é que teu site está desatualizado? Uma das coisas Como é que é principais, né? isso? Se o cliente, a porta de entrada do cliente é no site, né, um lugar que ele vai te pesquisar, no mínimo ele vai passar no teu site, ele está desatualizado. Então tem coisas que você colocou no teu site há 1 ano atrás, 2 anos, muitas vezes 10 anos atrás, o site nem responsivo, ele nem abre no telefone, e não está atualizado com o material que você tinha muitos anos atrás, e você não atualizou aquilo ali, e aí você quer investir na internet, quando as pessoas te procuram na internet, que é seu site, que é a sua empresa, você está desatualizado. Então são coisas que ficam assim, dificulta. Não estou falando de venda, não estou falando de nada. Então, muitas coisas, se eu falar em site, se falar Facebook, sabe, tu fica assim, não tem sentido. Tem clientes que tu vê que o cara tem um trabalho ativo, forte de balcão, que a gente fala de loja, de comércio, o site dele não existe, ele não tem nada, e é uma empresa grande, então tu fala, como é que pode? E não é um cliente, é praticamente hoje um número muito grande. Então, isso é uma dor que eu falo, o mercado está doente, é esse novo mundo que a gente está vivendo, e por mais de ter na internet um monte de especialista, aqui eu não sou especialista em nada, eu sou uma pessoa que estou há 10 anos no mercado, dentro da área digital, aprendendo todo dia, né, entendendo um pouco da dor, vim do comércio minha vida inteira, então fui comerciante a vida inteira, mais novo, então eu também entendo o outro lado, que eu já passei por outro lado, hoje fica um pouco mais claro porque eu estou no segmento, como estou te falando há 10 anos, então fica claro, e essa dificuldade que eu vejo, e enfim, estamos tentando avançar com toda a dificuldade possível aí nesse mundo que a gente está vivendo, principalmente se um caminhão de informação que está ali dentro, um monte de coach, um monte de gente querendo vender tudo, um monte de gente querendo contar um monte de história. E, enfim, não é assim, não é só, vou botar e vou vender, vai dar resultado. Eu não acredito muito nisso. Eu acredito que precisa de processo, precisa de tempo, e as pessoas precisam estar enxergando bastante um pouquinho do trabalho. Entender todos os segmentos, né? Justamente porque um sozinho não trabalha, né? Então realmente precisa de toda essa parte em conjunto para funcionar bem, né? E uma coisa que é interessante, mano, que é uma coisa bem simples, assim, que
as pessoas pensam que na internet tem uma receita de bolo, né? Uhum. E quando a gente fala, muda um pouco o segmento, a gente vai um pouco para o segmento da saúde, vai para o segmento da educação, comércio, loja de roupa. Quando você começa a mudar o segmento, muitas das vezes o que dá certo para um não vai dar certo para outro. Então, muitas das vezes uma rede social é mais forte para um segmento, para outra não. Uhum. Muitas das vezes você precisa trabalhar com anúncio pago e muitas das vezes também não precisa. Muitas das vezes a pessoa já tem, eu costumo falar que eu já fui uma vez fui não, né? Eu até frequento um pouco um restaurante, não vou falar o nome, no bairro onde eu moro, que se tu entrar no restaurante do amigo, é assustador, se tu vê a quantidade de propaganda que tem na parede. Pô, é uma coisa assim, é um restaurante muito antigo, da década de 80, 90, mas a casa do cara tá lotada até hoje. O cara não para de crescer, Uhum. é grande, é um português, como sempre, vende. E tu, como é que tu vai chegar para uma pessoa dessa e falar assim, não, tu tem que tirar aquela propaganda da parede, tem que tirar aquele frango colado na Tem que parede, se tem modernizar. que se modernizar. Não existe isso, aquilo ali é feito para ele, É a e deu vida dele. certo, a vida dele, o público dele tá ali, tem que fazer Facebook. Não, ele não tem que fazer nada, não tem Tá jeito. funcionando Tá daquele jeito. funcionando, ele tem que estar numa plataforma de venda como o iFood, por exemplo, como ele tá, ele tem que ter entrega dele como ele tá. Uhum. Então, não é assim, pô, não, mas para todo restaurante precisa fazer isso. Então, tem suas particularidades até no Claro. mesmo segmento, né? No mesmo segmento tem as suas particularidades e principalmente quando você muda. Então, Uhum. não significa que tu vai ter que vou ter que fazer postagem todo dia no Facebook, no Instagram, não é assim. Então, isso Uhum. precisa ser um pouco mais, né, mais aceito, Mais mais, claro. mais claro. Então, É. isso a gente vê muitas dúvidas hoje e eu canso de atender cliente aqui hoje que eu falo, não, eu acho que você não tem que fazer nada, porque o teu trabalho está bem feito. Uhum. E eu de eu perder o contrato, vai falar, cara, você é maluco? Não, eu sou, isso aí não vai dar em nada. Eu não posso fazer nada por você, mas eu posso fazer pelo menos isso aqui que eu acho que vai te agregar. Uhum. Então, ser transparente com as pessoas, que eu acho que é a grande lição da vida, e acho que a gente consegue avançar um pouquinho. É, se colocar no lugar da pessoa, né? Colocar no lugar da pessoa, que eu acho que é o que eu venho tentando fazer cada vez mais e tentando melhorar um pouco a entrega, a estrutura, a levar mais informação do produto, não só vender, não é isso, lógico que a gente precisa vender, as contas estão aí, precisa pagar, não tem pra onde correr, mas a gente sempre foca um pouco mais em entender a dor daquela pessoa e tentar ajudar ela da melhor maneira possível. Então, eu acho que falando de transformação profissional, ele vai levar um pouco mais para esse lado. Né? Eu Uhum. saio de um pouco da figura de agência, de marketing digital o tempo todo, né, do meu trabalho e começo a tentar levar para uma parte da educação. Uhum, perfeito. E ela vem no formato que você quer fazer, né? Até que hoje em dia também é um novo formato de aula, né? Esse formato aqui, solto, falando Uhum. besteira, Uma conversando, coisa mais leve, distraído, né? leve, nada de Muito formalizado, né? formalizado, até Não. porque eu nem consigo, já não é muito, eu sou muito dessa maneira aqui, não dá Uhum. muito para ser diferente. Então, mostrando de fato, como eu te falei, a realidade como ela é, a vida, a verdade, sempre assim clara. Claro. E até aproveitando em relação a isso que você falou, que tem muitos gurus, muita história na internet, né? Porque as pessoas acabam consumindo a internet ali e acham que tudo aquilo é verdade, né? Então, dentro disso, né, o que você vê realmente que é um diferencial quando uma pessoa contrata uma agência, né, de marketing digital ou uma agência, né, que seja uma produtora também, que seja especializada num produto, e que realmente ela tem várias pessoas para trabalhar com isso, né, do que de repente ela contratar um freelancer. Eu, assim, é sempre pensando em todas as situações, né? Cada caso é um caso. Quando eu falo da nossa agência, do nosso processo aqui hoje, né, nós tornamos uma agência hoje 360. Uhum. Por quê? De novo, desde o começo lá, a gente o tempo todo vinha investindo na parte de produção e vinha investindo um pouco porque são as dores que foi abrindo para mim ao longo desses anos. Então, sempre quando eu começava a terceirizar alguma coisa, porra, trabalho travava, demorava. E é um caminho mais difícil, né, de estrutura, um caminho mais difícil para a parte de uma agência de marketing digital. Uhum. Então, como a agência Cubo Digital, falando da nosso processo, passou por esse tempo hoje, se tornar uma agência 360, hoje nós somos uma empresa que tem tudo dentro de casa, então a gente não procura nada na rua. Então, hoje o diferencial da Cubo é isso. Você contratar a Cubo você vai envolver com tudo. Uma Uhum. parte 360, a parte de produção, a parte de filmagem, a parte de podcast, a parte de desenvolvimento de site, campanha no Google. Então você vai, né, de A a Z, você vai conseguir ter uma estrutura aqui dentro. Uhum. Quando você começa a contratar fora do mercado, né, sem cada um com as suas particularidades, muitas das vezes você vai ficar faltando, porque uma coisa vai ser ligada à outra. Então tu vai Uhum. contratar uma agência digital, pô, você vai precisar de repente de alguma coisa de produção, né? De Uhum. repente, uma agência digital não significa que ela é uma empresa de desenvolvimento, de site, né? Então você vai, de repente, procurar um freelance.
E falando novamente da dor, que eu falo da pessoa que está ali dentro, o dono, né, a empresa, que é o que vai tocar o processo, ele não vai conseguir lidar com isso. Muitas das vezes ele não vai entender. Muitas das vezes ele acha que não, isso aqui ele não vai conseguir conversar com um cara de TI, ele não vai conseguir conversar com um criativo, então isso dificulta um pouco. Então o plano perfeito de uma empresa, que eu sempre vejo, é ter sempre alguém de marketing dentro de uma empresa, isso é fato, para ajudar ele, ser o braço direito dele, né? Estou falando de uma empresa média, não estou falando de mais de uma grande empresa. Um cara de marketing já é da área, e que ele tem uma agência contratada que consiga colocar essas demandas para fora. Então, no melhor cenário é isso, mas tudo vai envolver custo, vai envolver de acordo com a necessidade de cada um, entendeu? Claro. Agora, quando você começa a contratar tudo separado, né, o próprio nome fala, é freelancer, é uma coisa que está solta. Se já é difícil, né, com tudo que nós estamos falando, essa estrutura, tu imagina uma coisa solta, imagina você contratar A, B, C, D, é complicado. Então, eu costumo falar o seguinte, é uma agência de marketing, né, que vai conseguir te orientar, nós vamos botar para fora, vamos entender a sua dor, o que, que a gente pode ajudar e o que, que a gente vai de fato falar para você, não, isso aí você pode continuar fazendo. Então, não é que, muitas das vezes não é um projeto caro, não é nada disso, mas a gente vai conseguir tentar minimizar e avançar com você a cada dia, um passo de cada vez, a gente conseguir sair do lugar, te dar uma qualidade melhor. E uma coisa tu pode ter certeza, que tu vai sair daqui aprendendo, vai ter informação sem ter essas dores no começo, você também vai conseguir entender até a tua vida, o que, que tu vai tocar para frente. É, exato, porque às vezes a gente vê muito as pessoas achando que de repente, vou contratar só Y, né, e tá faltando aquele Z. Só que ela não sabe disso, ela não sabe o que que falta, né? Eu acho que esse é o grande problema, realmente. É exatamente, como tu falou. Então, como ela não sabe, ela tá perdida, né? Ela não tem noção. Então, eu tenho muita gente que fala assim, pô, a gente, pô, uma coisa que eu mais escuto, chega a me dar uma dor no peito. Isso é, muitas vezes, eu já vi vários clientes falar assim, pô, agência digital é tudo 7-1. Não funciona. Não funciona. É tudo trambiqueiro. Porque eu, sem, né, falar de ninguém, eu também não entendo qual foi a outra agência, o que fez. A pessoa muitas vezes só está se preocupando em vender. Então, muitas das vezes o cara está preocupado em botar um contrato para dentro, que ele precisa faturar, e muitas das vezes ele não entende a dor do cliente. E aí você vai ter essa lacuna. Isso aí não tem jeito. Então, assim, eu acho que o grande segredo é o que eu falo o tempo todo, é a gente tentar ser transparente, tentar ajudar, não tem promessas, é ajudar. É uma consultoria, Uma né? consultoria, andar, diminuir. É uma linha que nós temos que andar um do lado do outro, próximo. Não adianta ele estar lá na frente, o cliente, e a gente atrás, nem vice-versa. Então, eu acho que esse é um grande conjunto, um processo de evolução, andando juntos, todos, para poder conseguir passar por esse cenário. Sim, Entendeu? exatamente. Então, é uma coisa que eu vejo e eu que vem fazendo isso há bastante tempo e posso te falar que né, passei por causa da experiência e continuo passando, e acho que todos os contratos que passaram aqui dentro da agência, todas as pessoas que viveram com a gente esse tempo todo, cara, se tornaram amigos, me contratam de volta. Eu tenho contratos aqui de mais de 5, 6, 7 anos. Eu não tenho nenhuma porta, a empresa hoje, a Cuba, não tem nenhuma porta fechada com nenhum cliente. Então, sempre, pô, Cássio, perdi uma senha, perdi uma série depois de 5 anos atrás. Vamos lá, vamos dar uma ajuda. Pô, perdi um material. Então, a gente sempre está aqui para tentar. Não é a venda é um conjunto. Exatamente. Entendeu? Então, quando a gente olha primeiro para a venda, isso vai dar errado. Isso eu olho para isso. Porque a venda, principalmente o que a gente vê, né, no dia a dia, que as pessoas às vezes se preocupam nessa venda imediata e não se preocupam no pós, né, naquele remarketing, nessa situação de recontratar, de estar sempre ali, né, de você fidelizar o cliente, né, que eu acho que é justamente isso. Quando você tem uma consultoria, você entende o seu cliente de uma forma certa e honesta, é isso que eu acho que atrai ele para ele fidelizar com você, né, exatamente por isso. O Brasil, mano, até o Brasil, principalmente o carioca, eu sempre falo isso, já falei isso aqui dentro algumas vezes. Ele é péssimo em pós-venda, ele só vende uma vez. Ele se preocupa com a venda imediata, entendeu? Então, assim, ele se preocupa em ter volume, contratar, ele não continua fidelizando o cliente desse. E o que o cliente mais dele dá para ele, o primeiro cliente, quando ele chega, ele tem um pós-venda absurdo, porque ele precisa de outras demandas. Então, se tu atender bem o cliente, fizer um bom trabalho e ir evoluindo, você vai vender para o mesmo cliente várias vezes. Você vai subir contrato, enfim, você vai manter, fidelizar. E as empresas que dão certo hoje, tu vê que é isso. E é natural, e aí o que todo mundo fala é o boca a boca. É o boca a boca, sim, porque é uma boa entrega. O boca a boca funciona por causa de uma boa entrega. Se não tiver uma boa entrega, o boca a boca não funciona. Senão você tem que estar sempre buscando novos clientes. Sempre buscando. Então, quando você vê uma empresa que não para funcionário, não para comercial, não para cliente, não para nada, como é que uma empresa sobrevive dessa maneira?
Entendeu? Assim, como é que o processo? É porque não tem entrega. Correndo atrás do rabo o tempo todo. Correndo, roda, roda e tá ali. Então, tá se preocupando com a venda, tá se preocupando em vender um produto e ir embora. Uhum, Por mais que vai ser bem entregue ou não, mas tu não entendeu que o cliente não precisa só daquilo. E exatamente. muitas das vezes até o cliente vai esquecer de você e vai comprar com outra pessoa, porque você não se preocupou com ele. Uhum. Ele tendo você na lata dele lá para poder continuar o processo, ele acaba não fazendo isso. Porque você não buscou isso para ele. Tu fechou o primeiro contato e botou ele pro lado. Exatamente. Entendeu? Eu acho que essa realmente é a grande deficiência no mercado no geral, né? Que as pessoas têm que se atentar muito a isso. E que é a grande importância de você, de repente, chegar num lugar, né, que é especializado nisso para poder te ouvir da forma completa e saber qual é a sua dor realmente. Né? Para saber aonde seu calo aperta, o que você precisa, aonde você precisa chegar, né? Precisa realmente ser conduzido. Com certeza. Né? E é isso. E voltando no começo, né, o assunto do podcast, é isso. A gente tem um bate-papo informal. Uhum. Quantas coisas nós aqui acabamos de abordar agora, esclareceu. E se eu não Exatamente. tenho uma sala dessa, não tenho uma área dessa de podcast, como é que eu passo essa informação na internet? Uhum. Como é que eu explico da minha maneira, né? Como é que eu vou montar uma arte linda e maravilhosa, escrevendo algumas dicas? Não estou desmerecendo, mas Uhum. fica uma coisa mais leve, mais suave, Exato. E com qualidade também, com né? qualidade, gostando ou não gostando, a realidade é essa, entendeu? E eu acho que esse processo, voltando novamente à parte de podcast, foi montado pensando nisso, Uhum, perfeito. entendeu? E só para a gente concluir essa parte de podcast também, esse diferencial também de ter um espaço próprio para isso, né, com a acústica apropriada, um microfone, né, porque às vezes as pessoas não entendem, elas veem assim, esteticamente tá bonito, mas ela não sabe a qualidade desse microfone, ela não sabe a qualidade do espaço, das câmeras, né? Depois seria bom, não sei se o nosso amigo aí depois fazer uma filmagem, até na hora da edição aí, Uhum, colocar um pouquinho da estrutura, só para dar uma olhada, porque assim, é muito investimento, é um investimento alto, tá? Posso te falar que tem hora que assusta. uhum, O produto está em evidência no mercado, só que eu vejo mais como necessidade para agregar valor, uhum, entendeu? Então, assim, falando do podcast, é uma produção que você tem que envolver. Muitas das vezes as pessoas acham que vai montar um podcast em casa, não se preocupa hoje com o que tem de mais valor, que é a parte de acústica, faz uma acústica de qualquer jeito. Não se preocupa hoje com a parte de masterização de áudio, isso é fundamental. uhum. Tem muitas das vezes fala, eu faço masterização de áudio, faz nada, não sabe nem o que está fazendo. É, Tem um áudio limpo ali, pega e bota ele. Então a uhum, grande realidade é essa. Fora a parte de iluminação, câmera, edição, então tem todo um processo para poder ter uma boa entrega. claro. Agora, muitas das vezes eu já vi muita gente falando, eu boto um telefone na frente, faz uma filmagem que eu vou levar a informação. Vai, claro que vai, a informação ela vai chegar de qualquer maneira. É outro formato. É de outro formato, entendeu? E eu acho que se tu não tem, bota o telefone mesmo e é o que tem. Tem que Uhum, viver. Eu botei muito telefone, né? E continuo. Tem hora que não dá para tu estar dentro de uma área que vai te agregar valor. Então, como eu te falei, sempre uma coisa vai complementar com a outra. exato. São produtos diferentes, coisas diferentes, né? Agora não pode falar que uma coisa é ruim e outra é boa. Né? É um processo. Uma é tua estrutura e outra é uma outra realidade. Né? É Exatamente. igual carro, né? Um carro barato, tem carro de Fusca e tem carro mais caro. Então, mas os dois são carros. Eles têm um motivo para ter preços diferentes. E os dois levam a algum lugar, né? Exato. Isso é fato, Uhum. entendeu? Perfeito. Bom, então se você quer passar agora, Cássio, pra gente, assim, uma mensagem final, alguma coisa, algum toque para quem está assistindo esse episódio de hoje, que você acha que alguma coisa que de repente você daria de ideia para alguém que está começando, para alguém que tem uma empresa e gostaria de, né, de ter algum outro segmento, crescer, enfim, o que você pode passar pra gente? O que eu posso passar, assim, o que eu vejo na minha vida toda tentando. Não desiste nunca, tenta, é difícil, vai continuar difícil, cada vez piora, né? Não tem jeito, quanto maior, mais. Não acho que é fácil, a vida é assim mesmo. E, cara, eu falo pra todo mundo, errar faz parte de aprendizado. Já errei muito nessa minha vida, já passei por muitos problemas financeiros, tanta coisa que eu já passei e me serviu de lição e continuo aprendendo. Posso passar de novo, não tô, ninguém tá, né? Não existe uma fórmula, existe vontade. Então, muitas das coisas que eu vejo e uma coisa que eu recrimino muito hoje, uma galera que eu vejo que não tem muita vontade. As pessoas querem o sucesso imediato, querem o resultado imediato, não quer passar por processo, não quer arder. Então, eu não conheci, não conheço até hoje como faz sem arder, entendeu? Assim, tem gente que tem sorte na vida, né? Não sei nem como é que fala essa palavra. O cara ganha, tem um dinheiro, tem uma só. Eu não
sempre ardendo. Então, eu acho que a dificuldade ela vai ter o tempo todo. Uhum. Mas se você não buscar essa informação, se você não arder de verdade, arder que eu falo não é só trabalhar, não, é estudar, evoluir. Hoje eu vejo muitas pessoas que a pessoa fez uma faculdade, para de estudar, a pessoa se formou numa área e acabou. Então a pessoa Uhum. para de estudar com 20 e poucos anos de idade, cara. Não evolui mais, Não né? evolui mais. A pessoa, o pai e a mãe quase matou aquela criança para estudar, se formou, ela achou que resolveu a vida dela. E Uhum. quando eu falo de estudar, não é só faculdade, não é estudo, não é curso, né? É tu tá antenado, é saber se comunicar, é você aprender. Por mais que você não vai ser um expert em comunicação, mas é tu entrar no desafio, você vai errar, você vai aprender. Eu passo por isso o dia todo, apesar de estar na área de comunicação. É você estudar um pouquinho, como até o dia a gente estava conversando um pouco, pô, hoje eu tenho um problema que eu não falo inglês, hoje aqui eu falo, pô, como é que eu não falo inglês, cara? Como é que não pode isso? Então eu Uhum. vou para fora de alguns outros países, todo mundo fala inglês, todo mundo fala tudo, e tu fica para trás, porque na geração atrás acabei não fazendo isso. Então, por que que essa geração, hoje o meu filho eu quase mato ele, o dia inteiro eu vou com ele no curso de inglês, eu fico sentado, só não faço porque não tenho horário para mim, não tenho tempo, e horário que eu tô lá naquele momento não tenho turma para mim, não evolui. Então, assim, eu acho que é isso, é você conseguir evoluir, Uhum. conhecer um pouquinho de tudo, que não faz mal a ninguém, estudar um pouquinho, trabalhar um pouquinho, sair um pouquinho da zona de conforto. Quando chegar lá em cima, volta para a humildade de novo, sai da zona de conforto novamente, que eu acho que esse tempo você vai ter esse processo, entendeu? Perfeito. Eu acho isso. Ah, muito obrigada, então, Cássio, pela sua presença aqui no Obrigado CoopCast. vocês. Tchau.